da região sul do Brasil, do país como um todo, é um problema internacional. O sistema carcerário no mundo é um sistema que está colapsado em linhas gerais. É um sistema que conta com déficits de concepção, de formação, de operacionalização e de modelos em níveis estratosféricos. Nós sabemos disso não só por conta de trabalharmos com isso, nós na condição de protagonistas do sistema de justiça, mas sabemos também como cidadãos que este é um problema que precisa ser enfrentado. É um problema antiquíssimo, não é? Mas que não é por conta disso que nós vamos deixar de avaliar as suas possibilidades de reflexão e de ação. Por conta disso é que nós convidamos para participar destes nossos diálogos telemáticos de hoje, e desde já o meu agradecimento muito pessoal tanto ao colega Irion como ao colega Gilmar, porque sabemos que as nossas atividades no Poder Judiciário e no Ministério Público estão em pleno vapor, aliás, redobradas, porque telematicamente nós estamos trabalhando muito mais, exatamente para atender a nossa missão junto à sociedade gaúcha. Então, eu quero agradecer em caráter pessoal e também institucional ao estimado amigo, procurador de Justiça Gilmar Bortolotto, que tem assento na 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também. Agradecer ao estimado e querido amigo Paulo Irion, que com larga experiência na execução criminal e na execução criminal pesada da cidade, da comarca de Porto Alegre, e a experiência desses dois colegas, desses dois amigos, o doutor Gilmar Bortolotto, antes de atuar na 4ª Câmara Criminal, teve também larguíssima experiência na execução criminal, então viveu na pele, os dois colegas viveram na pele as angústias, a gente pode dizer assim, as angústias de uma gestão carcerária nos moldes em que a gente se encontra. Nós optamos por desenvolver os trabalhos de hoje da seguinte maneira: nós gostaríamos de oportunizar um espaço absolutamente espontâneo e informal. A proposta destes diálogos telemáticos, colegas, é pautada por esse nível de informalidade, de bem situar-se, de colocar muito assim das impressões pessoais, das convicções pessoais também de cada qual, mas de maneira extremamente espontânea, porque o nosso público hoje é um público formado por colegas, juízes, embargadores, servidores do Poder Judiciário. Não é? Em seguida, nós vamos estar abrindo para a comunidade acadêmica, alguns até já estão participando hoje também deste webinar. Então, o diálogo é franco e espontâneo. Os colegas se sentem muito à vontade para isso. A ideia seria, no primeiro momento, nós utilizarmos 15 minutos para cada qual, a iniciar pelo colega Irion, para trazer considerações preambulares sobre esse tema, dos desafios do sistema carcerário, em especial gaúcho, após o que o colega Gilmar Bortolotto traria uma experiência, também em mais 15 minutos iniciais, uma experiência extremamente rica que o Rio Grande do Sul, pelo menos o Rio Grande do Sul tem, eu não sei se o resto do Brasil conta com algo similar, que é esta experiência do método da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC, que é um trabalho que aliás, precisaria de muito mais divulgação, haja vista a importância humanitária que ele, em seguida, os colegas já vão ver, que ele representa no Rio Grande do Sul. Após essas duas primeiras manifestações, eu vou aqui controlando o tempo, nós vamos fazer algumas perguntas aos nossos convidados, que também responderão. A assistência poderá, eventualmente, encaminhar algum questionamento, que será o final considerado pelo chat, que está aí ao lado da tela. A nossa colega Cristina, secretária do Centro de Estudos, estará monitorando essas situações, e também aqueles que desejarem, precisarem de certificados, deverão solicitar expressamente isso no chat, com nome completo e e-mail, para que possamos, na sequência, fazer as providências necessárias. Mais uma vez, muito obrigado a todos, e de pronto passo a palavra ao estimado amigo Paulo Augusto Irion.
Bem, bom dia a todos e todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que é trazida e propiciada pelo Centro de Estudos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, de podermos debater esse tema que é tão caro a todos nós e à sociedade. Então, parabenizar o desembargador Rogério Jesse Leal, dileto amigo de vários anos, pela iniciativa e também pela a presidência do tribunal, que, como foi colocado, está dando maior apoio para que aconteçam esses encontros, e dizer que é uma oportunidade ímpar de podermos trabalhar e debater isso que está sendo tão caro à sociedade, né? Eu sempre tenho dito que a execução penal é algo que basta ligar o rádio, ligar a TV, a televisão, que todos os dias vai ser notícia, né? Ontem de manhã mesmo, antes de vir aqui para o tribunal, liguei o rádio e estava falando que entre as delegacias de polícia de Canoas e, do Vale dos Sinos havia mais de 120 pessoas presas em situações desumanas em delegacias de polícia. Nós temos trabalhado há muito tempo, Gilmar, saudar também o Gilmar Bortolotto, meu conterrâneo de Santa Maria, nós fomos contemporâneos de escola de ensino fundamental lá em Santa Maria, então, dileto amigo também. É a pessoa mais experiente de todos nós, né? Eu sempre tenho dito que na execução penal, na ordem de quem mais trabalhou aqui no Rio Grande do Sul em execução penal, primeiro vem o Bortolotto, depois vem o Brozuska e depois a gente segue atrás, ali na terceira posição, eu acho. Eu fiquei agora, atualmente, 8 anos e meio na execução penal, na execução penal de Porto Alegre, sempre em um dos juizados da execução penal de Porto Alegre, e agora, 10 dias atrás, assumi a convocação do tribunal aqui na primeira Câmara do Tribunal de Justiça, mas também com competência para julgar a execução penal. Mas vamos ao tema, né? E voltando, né? Só lembrar, né? Nós vamos debater a execução penal no Rio Grande do Sul, mas temos que lembrar que a execução penal, a nossa Corte Constitucional, o STF, já declarou o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro. Então, isso parte dessa premissa, que é o fato de o STF já ter dito que nós estamos trabalhando no estado de coisas inconstitucional. Então, a gente trabalha em um sistema colapsado e que, diariamente, a gente acaba chancelando inconstitucionalidades e ilegalidades. Todos nós que operamos na execução penal, quer seja juízes, defensores públicos, advogados, integrantes do Ministério Público, a gente tenta amenizar um pouco as ilegalidades e as desumanidades que são cotidianamente praticadas pelo Estado. É isso, né? E voltar a essa situação, né, para começar a pontuar isso. Faz muito tempo, o Bortolotto é testemunha também, a luta que tem sido travada para tentar evitar o encarceramento fora do cárcere, né? Ou seja, o encarceramento em viaturas, que era uma situação de absoluta desumanidade, o encarceramento em delegacias de polícia, porque aí há um desvirtuamento total, né? Porque as pessoas que estão ali, que fazem, às vezes, de serem as pessoas que cuidam dos presos, não são para isso, né? Eles não são agentes penitenciários, eles são policiais civis, as tarefas deles não são aquelas, afora o fato de que presos em delegacias não há condições sanitárias mínimas, não há condições de alimentação necessária, então é o caos absoluto. Bom, então nós estamos falando em caos. Mas em cima desse caos, algumas situações têm que ser pontuadas para a gente pensar em chegar em desafios e perspectivas, né? Eu achei que o título desse webinário é excelente porque ele passa por essas três fases, né? Ou seja, primeiro, trazer esse cenário caótico para depois nós pensarmos em quais os desafios a serem enfrentados e quais são as perspectivas. O que o futuro nos aponta, certo? Bom, em cima desse cenário, tá? Eu comecei falando já nessa situação de presos em delegacias viaturas, que eu acho que é o mais gritante de tudo. Mas logo assim, em seguida a gente tem que passar pelo problema da superlotação. Nós convivemos, e o Bortolotto trabalhou por muitos anos junto com o Brozuska no Presídio Central, né? Nós trabalhamos em unidades prisionais
que trabalham acima do triplo, ou até quase, por vezes, no quádruplo da capacidade de engenharia, né? E essa experiência de anos tem nos mostrado que a superlotação, a partir da superlotação, todos os outros problemas seguem a ela. Ou seja, quando você faz um projeto arquitetônico de uma unidade prisional, e daí nós temos, o Gilmar também é testemunha, a PQ1, lá, que é para 394 presos, né? E que foi feito um projeto piloto em que o Estado alcança todas as necessidades materiais do preso e não há superlotação. Daí tudo funciona. Por quê? Porque daí não vai ter problema de esgoto, não vai ter problema de falta de alimentação. Ou seja, se nós trabalhássemos sempre dentro da capacidade de engenharia das unidades prisionais, a gente teria uma mitigação muito grande de todos esses problemas. Certo? Bem, eu também tenho um exemplo a ser trazido agora, que no final de 2018, eu consegui fazer uma decisão que foi confirmada pela 7ª Câmara depois, que fez com que a PEC e a PEAR trabalhassem na capacidade de engenharia. E hoje nós temos as duas. Agora, a PEC, a gente acabou fazendo uma relativização dessa interdição por causa do problema do Covid, mas a PEAR, a gente continua trabalhando na capacidade de engenharia. E trabalhando na capacidade de engenharia, a PEAR, Penitenciária Estadual de Arroio dos Ratos, a gente está conseguindo implementar indústrias para trabalhar lá dentro, indústrias para a fabricação de cama-box, de estofados, ou seja, quando se consegue ficar dentro da capacidade de engenharia, a unidade prisional funciona perfeitamente. Então, um dos grandes problemas que nós temos que enfrentar, não há dúvida nenhuma, diz respeito à superlotação. Tá? Nós temos que trabalhar dentro da capacidade de engenharia das unidades prisionais. Outro problema que a gente tem que pensar, e isso o Estado abdicou alguns anos atrás, foi na construção de vagas do semiaberto. Aliás, não foi nem abdicada a construção de vagas do semiaberto, foi abrir mão, fechar unidades do semiaberto que tínhamos aqui na Grande Porto Alegre, pensando-se que o semiaberto poderia ser substituído pelo monitoramento eletrônico. Então, é uma questão a ser discutida, a gente tem discutido bastante isso com a SUSEP, e o semiaberto, cada vez mais, a gente pensa em semiabertos menores e municipalizados, ou seja, cada grande cidade da região metropolitana, por exemplo, teria que ter um semiaberto que comportasse os presos residentes naquele município e que eles teriam que cumprir a pena no regime semiaberto. Ainda dentro do cenário, Rogério, a gente não pode também não comentar o problema das facções criminosas, né? A gente sabe que hoje grande parte do comando do sistema carcerário passa pelas facções criminosas. Nós temos alguns lugares em que a gente que frequenta e que faz inspeções periódicas, o Bortolotto está cansado de fazer isso, de, na realidade, de ter que, para fazer o acertamento do dia a dia da unidade prisional, não basta falar com a direção da unidade prisional, necessariamente tem que se falar com os comandos das facções criminosas, muitas vezes reunirmos todos para chegarmos a construir alguns consensos, sabendo-se que trabalha sempre dentro da ilegalidade. Ou seja, o pressuposto de qualquer conversa tem que partir do fato de que nós temos que admitir que o dia a dia, a rotina da execução penal é feito em cima de uma constante ilegalidade e inconstitucionalidade. Em relação a isso, pontualmente agora, né, no tocante a esse momento que todos nós vivemos, que todos desejamos que passe o mais rápido possível, nós temos esse enfrentamento da situação do coronavírus, da Covid-19, né? No começo de março, um pouquinho antes dali, veio a recomendação 62 do CNJ, recomendando que os juízes examinassem as situações dos presos em que se enquadravam num determinado grupo de risco, né? E daí nós, juízes de execução penal de Porto Alegre, eu posso falar pelos juízes
que estavam naqueles dias ali, examinamos, trabalhamos pontualmente em cima de relações, eu trabalhei em cima de relações que foram passadas pelas direções das casas, tá? E daí examinamos os casos e acabamos concedendo, em algumas situações, a prisão domiciliar por 90 dias e que venceu agora. E daí os colegas estão reexaminando a possibilidade de, 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 de prorrogação. Outra coisa que a gente trabalha bastante com dados estatísticos, Rogério. E esses dados estatísticos nos fazem, demonstram, né, que, eu sei, é muito, aqui daria margem para muitos debates, a respeito dessa palavra. A gente falou em superlotação, agora a gente tem que falar em superencarceramento. E o número de aumentos de PECs no estado do Rio Grande do Sul nos últimos anos evidenciam que há, sim, um superencarceramento. Eu estou falando de superencarceramento sem falar nas causas. Ou seja, esses encarceramentos muitas vezes podem sim ser motivados, mas que existe o superencarceramento, não tem a menor dúvida. Basta você pegar o número crescente de PECs nos últimos anos. Então, esse é o quadro. Eu acho que o Estado também, voltando às facções criminosas, a gente tem que, todas as instituições que atuam na execução penal, a própria sociedade, tem que procurar formas de que o Estado retome o gerenciamento das unidades prisionais. O comando, né? Porque o comando, em algumas delas, passou para as próprias facções criminosas. E isso é uma coisa que é um desafio. Eu não tenho a menor dúvida de que é um desafio que deverá ser enfrentado por todos nós para que a gente possa pensar em alcançar os objetivos da execução penal, né? Que, ou seja, é tentar devolver a pessoa que é presa melhor do que quando ela entrou, né? Infelizmente, hoje, nessas situações, o que está acontecendo é de que as pessoas necessariamente saem piores, porque nessas nossas unidades prisionais, principalmente quando você trabalha em cima de dados em que eu fui buscar os dados agora, né, os últimos dados da SUSEP, né? Nós trabalhamos hoje com 62% da população carcerária masculina menor do que até 34 anos de idade. Ou seja, são pessoas jovens, né? E muitas vezes as pessoas jovens, quando ingressam no sistema prisional, elas são compulsoriamente levadas a uma facção. Levadas a uma facção e, a partir dali, são faccionadas, né? E o dia que elas saem, ela tem alguma conta em aberto com essa facção. Então, é isso que nós temos que trabalhar como desafio principal, eu acho. A retomada do comando, do gerenciamento para o Estado. Como fazer? Bom, como fazer isso? Como se alcançar esse objetivo? Isso vai dar margem para muitos debates, mas é um debate que, inexoravelmente, tem que ser feito, para que a gente possa pensar em efetivamente fazer com que a execução penal, que hoje é esse caos, que hoje é falida, são poucos os casos que a gente consegue êxito, né? E nós que trabalhamos isso, o Gilmar é testemunha, né? Como é bom quando tu pega algumas situações em que a gente acompanha aquele preso, né? Nós tivemos esse ano a morte de um preso que trabalhou lá naquele caso do Melara, lá, mas que a gente acompanhou ele em toda a progressão, e ele era um dos operários da reforma ali do Foro Central. Em livramento condicional, e eu e o professor acompanhando ele, agora esse ano ele faleceu com câncer. Mas assim, daí tu acaba pontuando, pegando alguns casos em que tu consegue ver a efetividade da reintegração social do preso. Só que é muito pouco. A gente precisa ter isso num contexto maior. Em relação a perspectivas, né? Uma das perspectivas o Gilmar vai falar. Eu acho que eu só tenho aplausos em relação à APAC. A APAC, onde está funcionando, funciona muito bem. Mas nós temos que trabalhar em outras ações também que conduzam a que se consiga, de forma concreta, de forma efetiva, fazer com que a gente consiga reintegrar socialmente as pessoas aprisionadas. O que hoje os números são muito reduzidos. Os índices de reincidência estão aí a demonstrar
que o sistema carcerário hoje não está recuperando praticamente ninguém. São poucos os casos são pontuais, e o que precisa, e a lei de execução penal, no seu artigo inicial, também precisa do envolvimento da sociedade. E esse envolvimento da sociedade passa também pelo superencarceramento e passa por todos nós, que temos que trabalhar também um pouco para mudar essa cultura de se pensar que o direito penal só tem resposta com o encarceramento. Tem que mudar um pouco a cultura de que o direito penal só se cumpre com cadeia, com prisão, com grades. Nós temos que fazer com que se fomente outras alternativas à prisão para que a gente consiga pensar num direito penal sendo um instrumento de justiça e não sendo um instrumento de vingança, que infelizmente é o que é apregoado muitas vezes na sociedade. Eu agradeço a oportunidade, eu acho que o meu tempo já está se esgotando. Eu passo de novo a palavra para o Rogério, que é quem está coordenando esse nosso webinário, e depois a gente continua nosso bate-papo com as perguntas. Excelente, Orion, muito obrigado, muito tópico, muito pontual. Eu anotei algumas questões aqui que depois vou trazer de novo aos colegas. Solicito até para que nós não tenhamos nenhum tipo de problema de cacofonia aqui ou interferência, que aqueles que não estiverem falando possam desligar os seus microfonezinhos ali, que fica mais tranquilo. Realmente muito interessante as considerações do colega Irion, a gente volta a elas em seguida. Eu gostaria de ouvir agora o nosso convidado e também estimado amigo, Gilmar Bortolotto, que está com a palavra. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Muito bem. Queria primeiro agradecer, né, pelo convite, pela lembrança. O Dr. Rogério é uma pessoa que eu admiro muito, né? E esse elogio, ele não é sem razão, é um expoente intelectual, né, aqui no Rio Grande do Sul. É uma pessoa que, e além disso, que a gente vê nos votos e nas decisões do Dr. Rogério um grande conteúdo humano, né, que é muito importante mesmo quando a gente lida com as agruras ali do sistema carcerário e da área criminal. Muito obrigado pelo convite, então, doutor Rogério. O doutor Irion, como falou, né, eu sempre me lembro dele com muito carinho, porque ele foi meu colega no grupo escolar João Belém, né, em Santa Maria. A mãe dele foi minha professora, né, então, e depois trabalhamos muitos anos ali na execução penal, né. Mas eu comecei a trabalhar no sistema carcerário numa promotoria que foi criada para fiscalizar o sistema, né? E como qualquer pessoa, em 1998 eu entrei para dentro dos presídios, né? Sem experiência alguma. E passei a atuar, na época eram 23 estabelecimentos penais da região metropolitana, charqueadas e etc. Então a gente procurou desenvolver ali uma metodologia. A gente leva alguns anos para conhecer o cenário, né? Porque não há como conhecer esse cenário sem falar com quem está lá dentro, né? O Irion já frisou isso, esse contato é muito importante, né? Com os servidores, com os presos, porque senão a gente vai conceber um projeto, né? Isso acontece muito no sistema, um projeto para a vida alheia, né? Sem conhecer a vida alheia. E depois a gente reclama que esse projeto está dando um resultado ruim. O nosso sistema carcerário tem muito disso, né? Um projeto concebido de cima para baixo e que não atende às necessidades, né, de quem está cumprindo pena. E esse é um fator que acelera, vamos dizer, o processo de retorno, de reincidência, e afeta a vida de todos nós, né, do cidadão comum que anda na rua, e isso é silencioso, né? A pessoa nem percebe que ela está sendo atingida pela própria ideia de pensar, pela própria ideia dela sobre a execução da pena, né? As pessoas imaginam o seguinte: se o presídio for bem ruim, o criminoso que cumpriu pena não vai querer voltar para lá. Como se aquele que cumpriu pena tivesse essa capacidade, esse alcance de raciocínio, né? As coisas ali são atávicas ainda. Então, tomando contato com esse cenário
E ali a gente vê coisas, né, que é difícil relatar, né? Eu ficava sempre pensando, mas o que poderia ser feito, né? Eu fiquei 17 anos nessa atividade e ouvi muito, né? Além de adotar as providências formais que eram possíveis, ali eu sempre procurei ouvir muito, né? E pensar sobre o que fazer, né? Como melhorar isso, né? Como melhorar a efetividade do sistema. Isso que o Irion, esses detalhes, né, que o Irion antecipou, eles são reais, né? Quando alguém entra numa cadeia que é gerenciada de fato por uma facção, né, nós vamos ver um estabelecimento penal dividido, as galerias divididas entre esses grupos, porque eles não têm convivência, né? Se colocássemos eles juntos, todos sabem o que iria acontecer. E aí entra, vamos imaginar que entre um jovem lá para dentro do presídio, ele vai entrar nessa galeria, os presos cumprem pena num espaço aberto, fora das celas, porque não cabe mais gente dentro das celas, então as portas são abertas, né? Ficam abertas, e lá dentro, o crime, ele conseguiu perceber uma grande oportunidade no espaço onde o Estado não está, né? Como é que isso aconteceu? A pouca importância que nós demos ao longo do tempo para o sistema carcerário é que gerou essa sistemática. Então, esse sujeito vai entrar lá e sem que ele perceba, ele vai começar a receber uma série que os presos chamam de apoio, né? O pessoal está me apoiando, passagem para a mãe visitar, comida, gêneros, etc. Droga, porque quase todo mundo é dependente químico, né? E as facções usam isso para escravizar, isso é muito claro, né? E é lógico que isso vai gerar um sentimento de gratidão, o sujeito nem percebe, né? Então, esse é um acelerador, né, para a criminalidade que a gente fica observando crescer na rua. Então, a partir dessa experiência, eu, quando fui promovido a procurador, né, eu pedi uma designação para o procurador-geral para continuar trabalhando com alguns projetos para o sistema, né? Recebi essa designação, mas enquanto eu estava lá na execução, no ano de 2012, eu estive em Minas Gerais e conheci lá o sistema das APACs, que lá já é uma política pública. E virou política pública porque o Tribunal de Justiça de Minas Gerais criou um projeto para abrigar as APACs, que é o projeto Novos Rumos, né? Retornando de lá, eu refiz muitas visitas em outros estados, né? Então, Minas Gerais tem 42 APACs, se eu não me engano, tem 4.000 presos cumprindo pena nas comarcas em que eles residem ou cometeram o crime em APACs. O Maranhão tem, o Paraná tem, Santa Catarina tem e outros estados. E a gente não fica sabendo disso, né? É bem como o doutor Rogério falou, a gente não fica sabendo dessas coisas. Retornando para o Rio Grande do Sul, nós criamos grupos de trabalhos e fomos estudando a metodologia, fazendo visitas, etc., até que em 2017 nós costuramos, eu digo nós porque esse trabalho foi feito a muitas mãos, envolvendo a Corregedoria do Poder Judiciário, envolvendo o Poder Executivo, né? Nós buscamos uma cobertura institucional para desenvolver o projeto aqui no Rio Grande do Sul. Então, firmamos um termo de acordo interinstitucional que dá cobertura para a criação das APACs. A APAC é uma associação, ou seja, ela identifica a sociedade gerenciando, administrando um presídio. Nós temos a primeira no Rio Grande do Sul funcionando ao lado do presídio central, onde era a casa do albergado Padre Pio Buch, né? Então, ali, hoje nós temos 30 presos, estamos em obras para o segundo pavilhão, né? Esses presos que estão ali, veja, e isso deveria gerar, ativar a nossa curiosidade, nós temos presos ali com penas de 80, 60, 40, 20, 30 anos, não há guardas armados nas APACs. As APACs não funcionam com guardas, não tem funcionários públicos, né? Mas como é que nós chegamos aí? Alinhavamos esse acordo, fizemos protocolos de intenção, reunimos as instituições nesse trabalho e o próprio Estado, né?
e inauguramos a primeira unidade no final do ano de 2018. Então, já estamos ali funcionando. É claro que isso tem uma cronologia de implantação que precisa ser respeitada, né? Mas, basicamente, como é que funciona? O primeiro ato para criar uma PAC, né, uma unidade de APAC, é uma audiência pública na comarca, né, convidando as autoridades e a população para explicar o que significa, né? Normalmente, e isso já foi feito em mais ou menos 15 municípios aqui do estado, existem 11 municípios que ou já têm a PAC constituída juridicamente, né, ou já está em fase de funcionamento, como é o caso de Pelotas, e ela já está começando lá, com poucos presos, mas está começando. A gente faz essa audiência pública, a sociedade local constitui a associação e firma um termo de fomento com o Estado, e através desse termo de fomento, o Estado repassa o custeio de cada preso que é transferido para a PAC. Mas o que acontece aí de bom, né? Tem muitas coisas, muitas notícias boas, né? O sistema PAC ele tem um custo bem mais baixo em relação ao sistema convencional, né? É uma parceria com o Estado, então está dentro do organograma, né, da Secretaria de Administração Penitenciária. É uma parceria com o Estado, então, é feito um cálculo, né, sobre o custo do preso, isso nós montamos com a participação da PGE, da CAGE, a muitas mãos, né? Então, estabelecemos um custo. Esse custo, hoje, ele tende a baixar, ele é mais ou menos, ele é um pouco menor do que a metade do que custa um preso no sistema convencional, né? Uma vaga na PAC, como pode ser feito num prédio do Estado, por exemplo, que pode ser adaptado, porque em função da aplicação da metodologia, a necessidade de segurança ela é muito menor, né? E nós estamos comprovando isso ali no dia a dia, né? Uma vaga hoje no sistema fechado convencional para construir fica entre 60 e 70 mil reais cada vaga, né? A vaga ali que nós criamos, porque é num prédio do Estado, custou 10 mil reais, né? Uma adaptação feita com valores das penas do Poder Judiciário e de uma delação premiada lá, promovida pelo Ministério Público. Então, é utilizar dinheiro do crime, né, para fazer o estabelecimento. E o que acontece ali no dia a dia, né? No dia a dia, os presos têm uma rotina que vai das 6 da manhã às 22 horas, ela não para, tem praticamente uma ou 2 horas de intervalo, né? Uma rotina diária bem puxada. Esse método tem 12 elementos, os mais comuns estão na lei de execução, trabalho, estudo e etc., só que ali se cumpre isso, né? Literalmente se cumpre, mas tem um elemento, né, que é fundamental, que tem a ver com a reflexão ali, a que se convoca todos os dias o recuperando, que é o preso da PAC, através de palestras de valorização humana, de conscientização, para que ele consiga, e a gente vê que dá muito resultado, para que ele consiga entender o que ele está tirando do crime, se ele está conseguindo alguma coisa, qual é o custo-benefício, no que aquilo que ele faz e o modo de vida afeta a família dele, afeta a família da vítima, né? Então, esse é um exercício puxado que se faz todos os dias ali. Vendo o que eu já vi e chamando a atenção para os fatores de desistência criminal, né? Existem estudos sobre isso, o que contribui para a redução de reincidência, né? Fatores de desistência criminal. O estudo, claro, trabalho, né? E outros fatores, espiritualidade, enfim, tudo isso contribui. Mas se não houver decisão do próprio preso de mudança de vida, nada disso tem valor. Então, é um engano a gente imaginar assim que um preso no regime fechado, eu vou colocar ele a trabalhar lá, né, e ele vai ser um ótimo trabalhador, ele vai sair dali, vai mudar de vida. Não vai, né? A taxa de retorno aqui no Rio Grande do Sul, até pouco tempo ela estava publicada no site da SUSEP, nós não estamos falando em reincidência técnica agora, né? Mas o cara que passou pelo presídio e volta para ele, girava em torno de 73%.
Então, com o ingresso que nós temos e retornando 73%, eu acho que é uma conta simples. Se nós não mexermos na porta de saída, no sentido de oferecer oportunidades reais, nós nunca vamos sair desse imbróglio, né? A taxa de reingresso nas APACs, onde elas existem já no Brasil, né? A experiência começou em 72, portanto faz quase 50 anos. O Brasil já exportou essa experiência para vários países, né? No Brasil existem 52 unidades de APAC em vários estados, e a reincidência oscila nas melhores, onde se aplica todo o método, em torno de 5%. Veja que os presos não são escolhidos, o fluxo, quem comanda é o juiz de execução. Os presos vão sendo transferidos para a PAC. Então, nós temos aqui na PAC gente que cometeu latrocínio, tráfico, estupro, e etc., todo o Código Penal convivendo juntos e cada vez mais empenhados em manter a experiência funcionando, né? Então, isso gera, quando o preso enxerga que é uma oportunidade real, a tendência, né, com problemas que possam existir, é que ele se empenhe para manter uma sensação de pertencimento, né? Isso aqui é bom, eu estou vendo que é bom, eu posso, né, sair daqui com outra visão de vida, então ele começa a se empenhar lá, é o que a gente vê no dia a dia. Como eu disse, a rotina é das 6 às 22 horas, nós recebemos gente ali, que vários dos presos eram analfabetos, é dentro desse perfil que o Irion já mencionou. O preso aqui no Rio Grande do Sul, em torno de 65% da massa carcerária tem até o ensino fundamental incompleto. É uma massa de dependentes químicos, muita gente com problema de dependência química, e mais ou menos esse percentual, 65%, tem até 34 anos. São jovens dependentes químicos e relativamente ignorantes, né? Ou seja, esse pacote só pode gerar o resultado que vem gerando quando existe a aceleração, né, promovida pelas facções. Então, vejam, o crime, numa ótica de mercado, enxergou tudo isso, né? A pergunta que fica é, e nós, Estado, nós enxergamos isso, né, como deveríamos ter enxergado? Provavelmente não. Mas aí quem entra hoje lá num presídio como Central, é só um exemplo, existem muitos iguais, pergunta assim, mas como é que isso aqui chegou nesse ponto, né? Chegou nesse ponto porque o Estado acaba transferindo, porque tem pouca política pública nessa área, para o diretor do presídio a solução das coisas. E o diretor do presídio, que tem as angústias diárias ali, vê o número de presos aumentando sem parar e os recursos diminuindo, ele silenciosamente vai acontecendo o seguinte, o poder vai sendo transferido para o outro lado da grade, né? Em troca de um silêncio que não é tão silencioso assim, hoje nós estamos vendo, né? E o crime olha para aquilo como uma grande oportunidade. Então, reverter esse processo não é simples, né? Esse cumprimento de pena humanizado que a PAC propõe, né? Ele é um pedaço pequeno, né? Mas é uma experiência muito importante na medida em que demonstra que com bem menos recursos nós podemos atingir resultados muito melhores. Tanto em termos eu sempre considerei, depois que eu vi a palavra ressocialização como uma ofensa, né? Eu acho que não dá para falar nisso, né, no sistema que nós temos. Mas essa experiência, e existem outras, e isso depende de vontade política, né? Porque precisa se transformar em política pública, existem outras experiências, mas essas experiências é que podem nos levar para um futuro melhor, né? Eu fico por aqui e fico à disposição, né, para eventuais questionamentos. Excelente, Omar. Agradeço a clareza, a didática da exposição. Assim, essa é a vantagem, né? A gente falar com colegas que atuam na área, né? Ou seja, por isso que até eu acho que eu não frisei suficientemente, Gilmar,
Irion e a todos os colegas e amigos que estão participando, é estatutário do Centro de Estudos do Poder Judiciário que também faça conexões e parcerias com universidades. Porque os alunos que estão iniciando a sua carreira de formação, né, precisam entender um pouco como é que a realidade assim funciona sobre determinados aspectos que talvez eles não tenham tanto tempo na classe regular de ter o contato. Até porque também todos esses estigmas negativos que o sistema carcerário no Brasil e no mundo, não só ocorre no Brasil, mas por todos esses estigmas que o sistema carcerário foi vítima, de uma certa forma com isso, mas também foi vítima, não é um ambiente que atrai a atenção espontânea ou mesmo de curiosidade acadêmica de grande parte das escolas de formação jurídica no Brasil. Então efetivamente, é um momento esse assim que é muito especial, que eu acho que a gente tem que aprofundar, a gente tem que ampliar o debate. Vamos outras vezes tentar trazer elementos dessa natureza. Então, de pronto, já agradeço ao Irion e ao Gilmar pelas suas considerações. Eu gostaria de trazer algumas questões aqui, como provocador e coordenador só deste nosso painel, né, digamos assim. Primeiro ao Irion, em seguida faço também algumas ao Gilmar, que diz respeito ao seguinte tema, Irion. Sem sombra de dúvida que essa percepção já do Supremo Tribunal Federal, chamado estado de coisas constitucionais, que se encontra no sistema carcerário brasileiro, ele tem tido algumas consequências muito objetivas. Uma delas, por exemplo, a de que tem sensibilizado essa percepção jurisdicional da maior corte brasileira, tem sensibilizado, ajudado a sensibilizar quase que em nível nacional também, as demais jurisdições, no que diz respeito à responsabilidade do Estado enquanto garante e guarda do sistema carcerário propriamente dito. A responsabilidade no que diz respeito, por exemplo, à integridade física, à integridade de saúde, a questão das relações de urbanidade possíveis e as questões de segurança interna e externa. Tá? Então, a gente tem visto jurisprudências cada vez mais incisivas sobre a responsabilidade do Estado responsabilizado, não é? O Poder Executivo em particular, responsabilizado por danos que devem ocorrer por ausência de gestão ou por gestão deficitária ou insuficiente. Tá? Então, eu gostaria de trazer esse elemento, até em razão da tua experiência no âmbito da VEC, de uma unidade jurisdicional tão pesada como é a da capital, para que tu falasse um pouquinho sobre essa responsabilidade do Estado sobre gestão, ausência de gestão carcerária ou gestão insuficiente, deficitária nesse particular. E uma outra perguntinha que eu já agrego a essa, para tu ter condições de fazer a tua abordagem, é o tema desse colapso interno e que tem repercussões externas da gestão carcerária envolvendo as facções. Nós sabemos que hoje, principalmente em grandes cidades, não estou falando da cadeia pública da cidade de Monte Alverne, não, estou falando das estruturas já um pouco mais instaladas de sistemas carcerários no Rio Grande do Sul e no Brasil. Nós sabemos que é praticamente impossível, até por conta disso que o Gilmar acabou de referir, o Estado não tem condições, não tem condições, não. O Estado não dá prioridade a políticas públicas do sistema carcerário. Por conta disso, ele transfere responsabilidades de forma absolutamente irresponsável para o diretor do presídio,
para o gestor local, e esse gestor local, sem recurso e sem apoio, ele vai fazer o quê para administrar uma unidade carcerária que é um barril de pólvora? Ele vai ter que administrar conversando com as facções e ajustando com as facções pactos civilizatórios mínimos, por mais ilícitos que se constituam, para que isso viabilize minimamente a ordem naquele estabelecimento. Então, eu também queria te ouvir um pouquinho sobre essas questões, sobre essas duas questões. Devolvo a palavra ao Dion. Primeiro, parabenizar o Bortolotto pela explanação feita de forma brilhante por ele. E enfrentar essas duas questões, Rogério. As jurisprudências realmente em relação à responsabilidade do Estado, em relação aos acontecimentos ocorridos dentro dos estabelecimentos prisionais, tem sido alterada gradativamente no sentido de que, no meu modo de ver, a partir do momento em que a pessoa é encarcerada, é colocada dentro do sistema prisional, a responsabilidade, a partir dali, tem que ser necessariamente do Estado, né? E casos em que acontecem homicídios dentro do presídios, a situação de saúde, ou seja, no meu modo de ver, eu faz muito tempo que não atuo na parte de processo civil e direito civil, de responsabilidade civil particular ou do Estado, mas no meu modo de ver, a partir do momento em que o cidadão está tolhido de sua liberdade, a partir daquele momento em que ele é colocado dentro do sistema prisional, a responsabilidade tem que ser do Estado. O Estado tem que ser capaz de gerenciar, preservando a incolumidade física, a integridade física e a própria vida da pessoa que está ali presa. A gente sabe que o Estado não cumpre com isso. Não cumpre. O Estado, a gente que está aí dentro do sistema prisional, trabalhando há muitos anos, o Bortolotto também, a gente sabe que... e aí vem uma das diferenças da PAC. Na PAC tudo funciona, né? Tudo funciona. Lá no sistema prisional, tudo falta. Tudo falta, ou seja, o Estado não consegue alcançar aquilo que minimamente a lei de execução penal traz como sendo obrigação estatal, né? E a gente teve aqui um projeto piloto na PECAM1, que é, como eu já disse, e daí chegou-se à conclusão que o custo por preso para fazer aquilo, para que o Estado alcançasse tudo que o preso tem direito, de acordo com a lei de execução penal, sairia muito caro e isso não teria condições de arcar com essas despesas. Mas voltando a essa parte da responsabilidade civil, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Estado é, sim, responsável por todo o que vier a acontecer com a pessoa presa, a pessoa que está encarcerada, e lembrando, né, com algumas consequências jurisprudenciais até na execução penal, no sentido de que se tentou fazer com que o superencarceramento desse margem à remissão, esse tipo de coisa, mas o superencarceramento por si só, atrelado ao fato da nossa Corte Constitucional ter dito o estado de coisas inconstitucionais, eu acho que cada vez mais respalda essa tese de responsabilização. Em relação às facções, né? Em relação às facções, a gente tem sabido que o ingresso, vamos pegar o ingresso de presos aqui na Grande Porto Alegre, né? Preso primário. A porta de ingresso do flagrante é o presídio central, tá? Aqui, Rogério, eu sempre ressalto assim, ó, eu me recuso a chamar de cadeia pública de Porto Alegre, tá? Não é mudando o nome que se apaga o passado e o presente, né? Não, tem que ser chamado sempre de presídio central de Porto Alegre, porque ele não pode apagar a história. E a história ali é muito triste, sabe? Então, assim, a pessoa que é aprisionada com droga, um jovem, ele entra no presídio central durante a madrugada, no plantão, e ele é instado a dizer se ele já participa de alguma facção. E se a resposta for negativa, a segunda pergunta feita pelo Estado a ele é qual é a região, onde é que ele mora, né? Se ele mora na Matias Velho, lá em Canoas, se ele mora na Vila Isabel, em Viamão, se ele mora na Cruzeiro, aqui em Porto Alegre, sabe? Então, assim, ó, muitas vezes, em decorrência da localização geográfica da sua residência, ele vai ser realocado em uma das galerias, ele vai subir galeria, como a gente chama, e vai ser colocado na galeria em que aquela região onde ele reside pertence a tal facção. E daí, a partir daquele momento, ele é carimbado, né? Ele passa a ser daquela facção. E a facção, o Gilmar colocou bem isso,
A facção, na realidade, ocupa a lacuna do Estado. Ela, muitas vezes, propicia ao preso aquilo que o Estado é omisso e não alcança ele. Tá? E daí, a partir daquele momento, ele passa a residir naquela facção e ele passa a ter essa sensação de pertencimento. Por quê? Porque a facção vai alcançar a ele, como o Gilmar colocou, o dinheiro para o transporte da familiar para visita, os gêneros alimentícios faltantes, a sacola faltante, e daí, a partir dali, a gente sabe quais são as consequências que acontecem aí fora. E é exatamente por isso que, em uma perspectiva, nós temos que trabalhar. Uma das soluções está aí. O Gilmar colocou, eu também sou um incentivador da PAC, não tenho a menor dúvida de que cada vez a gente puder fomentar o aumento de números de APACs no Brasil afora, e principalmente aqui no Rio Grande do Sul, vai ser muito bom. Mas, acima de tudo, nós temos que pensar no engajamento das instituições e da sociedade em geral para que se enfrente esse problema das facções e se busque. Eu também, conforme o Gilmar colocou, eu também concordo, não tem que se falar em ressocialização, né? Mas de uma reentrega da pessoa presa em melhores condições do quando ingressou no sistema prisional, o que não está acontecendo de forma alguma. Retoma a palavra, Roger. Obrigado, Irion. Aclaradoras também as considerações sobre esses temas que nos angustiam, porque cada decisão, notadamente em caráter liminar, para o recolhimento ou a segregação provisória ou preventiva de algum cidadão implica efetivamente esse risco. Tem íncito a medida e ao encaminhamento esses riscos todos que se apresentam aí. E que, portanto, se nós devemos ficar atentos a estes fatores endógenos do colapso do sistema carcerário como fator de reflexão, não de determinação, mas de reflexão da própria tomada da decisão judicial. Ou seja, hoje o encarceramento em face da usina de produção em série de criminalidade que são os presídios, o encarceramento ele tem que levar em conta este fator, né? Esse fator da hipercriminalização que gera o próprio sistema, né? De forma autofágica, né? Que gera o próprio sistema, para avaliar a necessidade, não é? A necessidade que ela ocorra, não é? Eu insisti para que a gente trouxesse o tema da PAC aqui, e notadamente com o Gilmar, que é um dos pioneiros, é o pioneiro no Rio Grande do Sul desse trabalho, claro que junto com uma equipe, sem sombra de dúvida, mas eu queria perguntar ao Gilmar se ele, a impressão dele sobre essa questão dos parceiros da PAC. Eu não sei se o Gilmar me ouve. Tá aí. Ouço. Se existe alguma previsão, Gilmar, ou mesmo alguma experiência de parcerias com o mercado, relacionando-se diretamente com a PAC, inclusive parcerias relacionadas à formação de profissional e inserção no mercado de trabalho. É uma pergunta. A outra que eu queria te trazer é a seguinte: quais são os critérios? Tu disseste, eu até não sabia disso, tu disseste que quem escolhe o cidadão que vai cumprir a sua pena na PAC, na metodologia da PAC, no estabelecimento onde a PAC está operando, é o juiz da execução. E tu acabaste de informar que lá na PAC há uma pluralidade muito grande de apenados que cometeram distintos delitos de distintas gravidades e distintas penas. E que funciona mesmo assim. Então, eu te pergunto se existiriam alguns critérios já consolidados, critérios que fariam com que o juiz da execução levasse em consideração
determinadas particularidades para a eleição e indicação do apenado que irá migrar para a PAC. São as duas perguntas que eu queria te apresentar. Bom, eu queria só fazer uma referência antes de responder, que o Irion toda hora menciona aí que o Gilmar é testemunha, e isso não é só uma expressão. Eu virei testemunha em centenas de processos de mortes de presos que nós apurávamos, né? Alguns desses presos, pasmem, o doutor Sidney pode ratificar o que eu estou dizendo, nós mesmos e as nossas equipes desenterrávamos esses presos. Eles eram mortos e enterrados muitas vezes dentro da área do estabelecimento penal, né, por ação das facções. Mas, com relação ao primeiro questionamento, sim, né, a ideia da PAC é firmar parcerias. Nós já temos parcerias com alguns entes que têm a ver com a profissionalização. Por exemplo, o SEBRAE, né, o SEBRAE instalou na PAC um conjunto de computadores, né, fruto dessa parceria, e hoje os recuperandos que estão ali, eles estudam de modo remoto e seguro, né, porque eles estudam em sites que são disponibilizados e bloqueiam qualquer contato a não ser para aula. E as aulas são monitoradas, né? Então, Senai, SESI, SESC, o sistema S e outras parcerias. A PAC é concebida, todo o trabalho, toda a metodologia é aplicada por pessoas da sociedade. Então, nós temos lá 3 psicólogos, temos médicos, que são pessoas da sociedade, né? Então, e essa parceria começa de uma maneira formal e interinstitucional. Então, veja, né, quando tu referes assim, o Gilmar é o pioneiro, não, né? Eu tive, assim, muita sorte de ter visto o projeto, né? Mas, a partir disso, nós trabalhamos sempre em parceria, né, com a Corregedoria do Poder Judiciário, o doutor Alexandre Pacheco, lá, né, que é a pessoa que está cuidando disso, com a Secretaria de Administração Penitenciária, né? Porque não há como construir, vamos dizer assim, coisas tão arrojadas e que não são compreendidas, né, pelas pessoas em geral. As pessoas não conseguem entender como que um preso com pena alta está num lugar onde não tem guarda armado. É claro que tem supervisão, são funcionários contratados, mas nós temos ali presos que eram ex-faccionados, nós temos ali presos com penas, já referi, 80 anos de reclusão. Como que o sujeito fica ali, né? Então, toda essa explicação, ela precisa ser dada com experiência. Existem, sim, muitas parcerias, né? E todo o atendimento ali, além do formal, né, do Estado, e além do repasse do recurso lá para o custeio do preso, que o Estado faz, existem as parcerias que suprem, até além da conta, a nossa necessidade inicial. A ideia é que a gente reforme todos os pavilhões e que essa PAC Partenon vá ter algo entre 100 e 150 presos. Como é que eles convivem assim, né? Vários crimes, passando para a segunda pergunta, os critérios. A experiência ali é uma experiência piloto, né? Então, a primeira leva de presos eu entrevistei pessoalmente. Eram presos comuns de todos os delitos, né? Para dar uma segurança mínima, assim, porque nem os presos mesmo entenderam quando eu mencionei para eles qual era a proposta, né? Eles ficaram com aquela cara assim, né? Alguns viram naquilo uma chance de fugir, outros, hoje eles dizem, né? É claro que eu vou ter o sujeito mal intencionado, é lógico, isso é do jogo, né? Mas o que ele vê quando ele chega, depois eles relatam. Não, eu vim para cá para fugir, ele diz claramente, mas quando eu vi o que acontece aqui dentro, quando eu vi o jeito que tratam a minha família aqui, né? Quando eu vi o que tem aqui, eu pensei, por incrível que pareça, não posso estragar, né? Então, a partir de um determinado momento, os critérios são simples. Situação jurídica definida, o preso tem que estar condenado, né? Ele tem que ser da região ou ter cometido o delito aqui, porque um dos elementos é a família. A família também tem que fazer cursos ali na PAC, para entender o papel dela, né? Então, a família não pode ir ali levar notícia ruim e também não pode ou não deve, quando receber o preso, né,
continuar com aquela lógica de que roubar é um trabalho, por exemplo, né? E que o preso, então, vai sair da cadeia para trabalhar. Então, toda essa... Exige-se, então, o quê? A situação jurídica definida não é para preso provisório, família na região, portanto, tem que ser da região, né? E o pedido. Esses são os requisitos, tá? Inicialmente, nós passamos pela inteligência, né, do Estado os nomes, os primeiros nomes, né, porque é um cuidado com o projeto piloto, mas não teve seleção por pena ou seleção por crime. É como eu disse, tem todos os delitos lá convivendo em absoluta harmonia, né? E agora, depois de um tempo de início dessa experiência, nós estamos, vamos dizer, trocando o pneu com o carro andando, nós estamos implantando ali no dia a dia e avançando. Nós vamos para o segundo pavilhão, que já vai ser um pavilhão de profissionalização, na segunda etapa, ainda dentro do regime fechado, né? Já temos organizada lá na vara de execução penal, no juizado das transferências, onde trabalha a doutora Traudy, uma listagem. Então, na medida em que os presos pedem, por ordem cronológica, essa lista já está organizada, né? Quando abre uma vaga, é quem está por ordem de pedido ali. E é assim que nós fazemos. Esse critério, e é importante, né, para quem está nos ouvindo, juízes, enfim, né, é um projeto muito interessante que funciona, né, exige um pouco de coragem, mas funciona bem. As normativas aqui no Estado, né, nós temos a Lei Federal 13.019, que dá suporte para essa parceria, né, mas as normativas aqui administrativas, elas precisam, vamos dizer assim, ser construídas, né? E esse trabalho nós estamos fazendo com o Estado e com a Corregedoria, né, que são os parceiros. Mas os critérios são simples, são esses. Certo. Eu gostaria agora, nós já estabelecemos o parâmetro assim, de 1 hora de evento, porque os telemáticos têm capacidade de concentração muito sensível, então a nossa perspectiva é termos aí eventos com esse tempo de duração mais ou menos estabelecidos. Eu gostaria de disponibilizar a palavra primeiro ao Irion, depois ao Gilmar para as suas últimas considerações. De novo, mais uma vez agradecendo a participação de ambos. Irion, por favor. Não estamos te ouvindo ali, Irion, tem que abrir o microfone. Deu, acho que agora sim. Agora... Sim? Sim. Então, agradecer mais uma vez, Rogério, ao Centro de Estudos do Tribunal de Justiça, a direção, a presidência do Tribunal de Justiça, pessoalmente a você pela iniciativa de fazer esse webinário de tema tão palpitante, tão sensível para toda a sociedade, para nós, os operadores da justiça criminal, e no sentido de que a gente volta a ressaltar, né? O sistema carcerário tem que encontrar soluções que retire tudo isso da ilegalidade, para que a gente possa futuramente dizer que a gente voltou a trabalhar na legalidade. Para isso, todas as instituições, todos os operadores da justiça criminal têm que envidar esforços, têm que travar debates para tentar se construir, porque passam-se tempos, passam-se administrações, e na execução penal a gente tem tido esse problema, e mais uma vez, a gente que trabalha muito tempo, sabe, passam governos estaduais de diferentes partidos e não se chega a solução alguma, não se consegue alterar esse cenário, esse quadro. Então, cada vez mais a gente tem que debater para tentar encontrar soluções. Eu só queria fazer um registro ainda, desembargador Rogério, no sentido de que a execução penal, em termos de processos de execução penal, e aqui vem um elogio ao CNJ, foi a implementação do Sistema Eletrônico de Execução Unificada. E no começo pareceu um monstro para todos nós, tá? Mas que agora, e principalmente agora, durante a pandemia, em que nós tivemos que trabalhar remotamente, ele fez com que
a gente conseguiu trabalhar. Os processos são em dia. Eu, no dia que eu vim para cá, do dia 15, que eu vim convocado para cá para o tribunal, na sexta-feira anterior, eu com a minha assessoria disse, olha, a gente está entregando o juizado da VEC sem nenhum processo concluso. Por quê? Porque tudo é eletrônico, né? E daí, sendo eletrônico, possibilita que a gente consiga fazer o trabalho. O giro do processo é bem mais rápido. O acesso para os familiares dos presos, para os defensores dos presos, as pessoas presas, é muito mais célere também, fazendo com que a prestação judicial, de forma efetiva, seja mais célere. E, acima de tudo, se nós ainda estivéssemos com processos físicos, teria trancado tudo. E daí, além do caos, porque a gente está vivendo um momento muito tenso, né? E a situação é bastante complicada. Os presos estão sem receber as suas visitas já desde março. E a gente sabe que as visitas levam os presos a sacolas. Claro, as sacolas estão sendo possibilitadas com alguns cuidados, mas o preso está sem o contato com o seu familiar. Imagina essa inexistência de contato com o familiar, somado aos, por exemplo, se os PECs fossem processos físicos e tivessem todos paralisados durante a pandemia. Não, os processos continuaram tramitando, a gente continuou nesse período todo concedendo os direitos aos presos, de livramento condicional, de progressões, ou seja, os processos tramitaram na sua regularidade, graças ao fato de que pouco antes os processos físicos foram transformados em processos eletrônicos. Feito esse registro, eu agradeço a oportunidade de debater esse assunto que para nós é tão caro e tão palpitante, e, mais uma vez, parabenizo a todos os envolvidos nesse webinar. Passo a palavra para o Gilmar. Com a palavra, Gilmar. Gilmar, até tem uma colega que está perguntando quantas APACs tem no Rio Grande do Sul já instaladas? Instaladas tem 2, Porto Alegre e Pelotas. Tá? Porto Alegre e Pelotas, né? A APAC de Pelotas também é um processo inicial e nós conseguimos aprovar no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária uma resolução sobre a contribuição da União nas APACs. Então, a APAC de Pelotas vai ser construída, né, o Centro de Reintegração, um recurso do DEPEN, por conta dessa, mais uma parceria. Né? E há algum projeto para mais cidades andando? Sim, são 11 municípios envolvidos, tá? O governo do estado, nessa gestão, no programa RS Seguro, ele se comprometeu a instalar, até o fim desse mandato, além da de Porto Alegre, mais cinco APACs, pelo menos. A ideia que nós estamos alinhavando com a Secretaria de Administração Penitenciária é tentar colocar essas APACs em VECs, junto a VECs regionais, né? Tá. Porque daí facilita depois a expansão, né? Sim. Mas existem já 11 municípios envolvidos. A palavra é tua, então, para considerações finais. Bom, eu queria mais uma vez agradecer, né? Realmente ele é provocativo e precisa ser, né? O doutor Rogério utilizou uma expressão aqui que poderia resumir tudo, né? Que foi o que eu vi quando eu comecei a entrar nos presídios. Quando a gente entra no sistema carcerário, principalmente há uns 20 e poucos anos atrás, né? Foi o que me aconteceu, a gente vê um outro mundo que não é civilizado, né? Então, só para dar um número, nós fizemos uma testagem uma vez no Presídio Central sobre a tuberculose, né, em 2009. E o índice aqui no Rio Grande do Sul é em torno de 50 casos por 100 mil habitantes. Ali deu 9 mil por 100 mil habitantes, proporcionalmente, né? E se nós medirmos os indicadores ali, eles serão sempre esses. E isso identifica o quê? Um país diferente, um mundo diferente, onde a civilização não está. Então, compreender isso é importante, porque onde a civilização não está, né, a linguagem que comanda é a do bruto, e é por isso que alguns integrantes de facções só sobreviverão enquanto estiverem presos, né? E talvez consigam lucrar até mais dentro do presídio do que fora dele. Então, compreender isso é dar o primeiro passo para desarmar
essa verdadeira bomba, né? Que é a bomba do atraso. Já existem iniciativas nesse sentido, né? Quem trabalha na execução, né, para ir finalizando, está sujeito a muitos riscos, porque está frequentando lugares, isso me aconteceu muitas vezes, né? Está frequentando lugares onde a ilegalidade é quase 100%, né? E são poucas pessoas que ingressam nos estabelecimentos. Então, a gente corre o risco de um dia chegar alguém que nunca ingressou e olhar e dizer assim, tá, mas e quem é o responsável por isso aqui, né? E apontar lá para alguém, que pode ser o juiz da execução, que pode ser quem está lidando com isso, né? Eu queria só, para finalizar, então, agradecer novamente, acho essa iniciativa, Rogério, assim, muito importante, principalmente como hoje, onde há a participação de colegas que têm, né, essa função, essa tarefa tão importante de trazer o sistema para a luz da civilização, né? Eu quero autorizar aqui que possam repassar, se quiserem, o meu contato, né? A gente tem material bastante sobre as APACs, quem tiver interesse, né? Como se implanta, quais são os custos envolvidos, o passo a passo, né? E também, né, para aqueles que entenderem utilizar, lá no próprio GMF, o doutor Alexandre Pacheco, né, ele está cuidando também desse assunto. E deixar o meu abraço para todos, né, mais uma vez para o meu colega do curso primário, o Irion, né, é sempre um prazer. Satisfação sempre, Gilmar. E é isso, né, agradeço pela oportunidade. E da mesma forma, bom, o Gilmar, como sempre, a gente já tem convivido muito na 4ª Câmara Criminal lá, e é uma pessoa muito afável, muito compromissada com as atividades que ele desenvolve. Já passei o e-mail do Gilmar aqui para o chat, para as pessoas que estão participando, como ele já autorizou. Mas, de qualquer forma, Irion e Gilmar, essa nossa primeira experiência nos centros de estudos, no projeto de autos telemáticos, para mim foi totalmente satisfativa. Eu aprendi com vocês uma série de coisas que eu não estava acostumado a pensar, nem na condição de magistrado, e nem como pesquisador, porque são informações que me faltavam, porque coisas sobre as quais eu conhecia parcialmente. Então, eu acho que isso também vai ao encontro de todos os colegas que estamos assistindo, e eu quero dizer a vocês que, seguramente, estamos marcando aqui um passo importante para a história do Centro de Estudos Judiciários do Poder do Rio Grande do Sul, que, sob a direção desta atual gestão, tem o compromisso de se abrir à comunidade, muitos alunos vão participar, outros protagonistas do sistema de justiça também serão convidados, e teremos um canal aberto de contato e de comunicação. Um abraço a vocês, espero que estejamos juntos, inclusive fisicamente, em breve, tá bem? Muito bem. Obrigado, um abraço. Atividade. Tchau.